The sermon Perseverant was delivered on Thursday evening, March 5th, 1964, at the Souls Harbor Temple, Dallas, Texas, United States of America. Perseverante. O sermão Perseverante foi pregado na quinta-noite, dia 5 de março de 1964, no Templo Ancoradouro Dalma, em Dallas, Texas, Estados Unidos da América. Normalmente anunciar isso para que vocês não deixem de lembrar onde fica. We want to read from Matthew, the 15th chapter of Matthew, beginning with the 21st verse. Queremos ler em Mateus, capítulo 15 de Mateus, começando com o versículo 21. Then Jesus went thence and departed into the coast of Tyre and Sidon. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. And behold, a woman of Cana came out of the same coast and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with a devil. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. But he answered her not a word. Mas ele não lhe respondeu palavra. And his disciples came and besought him, saying, Send her away, for she crieth after us. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, Despede-a, que vem gritando atrás de nós. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. E ele respondendo disse, Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. Então chegou ela e adorou-o, dizendo, Senhor, socorre-me. But he answered and said, It is not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. Ele, porém, respondendo, disse, Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. And she said, Truth, Lord. Yet the dogs eat the crumbs which fall from the master's table. E ela disse, Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos senhores. Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith, be it unto thee even as thou wilt. Então respondeu Jesus e disse-lhe, Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. And her daughter was made whole from that very hour. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Let us bow our heads now for prayer. Inclinemos a cabeça agora para a oração. I wonder tonight, with our heads and hearts bowed, if there would be someone who would like to be remembered in prayer. Eu queria saber hoje à noite, de cabeça e de coração inclinados, se há alguém aqui que gostaria de ser lembrado em oração. Would you just let it be known as you lift your hands to God and say, I have a need, Lord. I pray you will help me. Queira manifestar isso ao levantar as mãos para Deus, dizer, tenho uma necessidade, Senhor. Rogo que tu me ajudes. Lord bless you. O Senhor o abençoe. Our Heavenly Father, as we are now approaching thy majesty, in the name of the Lord Jesus, for he told us, if you ask the Father anything in my name, it will be granted. Nosso Pai Celestial, ao nos aproximarmos agora da tua majestade, em nome do Senhor Jesus, pois ele nos disse, se pedirdes qualquer coisa ao Pai em meu nome, será concedido. We come with all the faith that we have, believing that you will answer us according to our needs tonight, as they are many. Vimos com toda a fé que temos, crendo que tu responderás conforme as nossas necessidades hoje à noite, pois que são muitas. Thou seest the hands of thy children throughout the building here as they raise their hands. Tu vês as mãos dos teus filhos por aqui no edifício, enquanto estão de mãos levantadas. And you alone knows what was beneath the heart. E somente tu sabes o que está no profundo do coração. I pray that you'll answer them, Father, tonight. Rogo que tu lhes responda, Pai, hoje à noite. They may every desire that they have be granted to them this day. E que todo desejo que tenham seja-lhes concedido neste dia. We pray for those who are unsaved, know thee not as their Savior.
Oramos por aqueles que não são salvos e que não te conhecem como seu Salvador. We pray that they'll accept you tonight and find that all-sufficiency that they must have in the hour of death. Rogamos que te aceitem hoje à noite e que encontrem aquela suficiência total que necessitam ter na hora da morte. Many here maybe who has accepted you and has not yet been filled with thy spirit. Muitos aqui talvez já te aceitaram e ainda não foram cheios do teu Espírito. We pray that this night that thou will pour into them the abundance of the Holy Spirit, that they might be servants to you in these closing hours of the world's history. Rogamos que esta noite, que tu derrames dentro deles a abundância do Espírito Santo, que sejam servos teus nessas horas finais da história mundial. Heal all the sick and the afflicted, Lord. Thou knowest their need. Cura todo enfermo e aflito, Senhor. Tu conheces as necessidades deles. And we pray that your presence will come among us tonight in such a way that we'll recognize you as our risen Lord. E rogamos que a tua presença venha entre nós hoje à noite, de tal modo que te reconheçamos como nosso Senhor ressurreto. And when the service is closed and we go to our homes, may we be able to speak among each other, saying like those who came from Emmaus that day, saying, "Did not our hearts burn within us?" as he talked to us along the way. E quando o culto encerrar e formos para casa, que possamos falar entre nós, dizendo como os que vieram de Emaús aquele dia, dizendo: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava? Or they were made to know you by a certain sign that you did before your crucifixion. Pois eles foram feitos para te conhecerem através de um certo sinal que tu fizestes antes da tua crucificação. And after you had risen, you were the same Jesus, doing the same things. E depois que tu ressuscitastes, tu foste o mesmo Jesus, fazendo as mesmas coisas. May we still witness the same tonight. Que possamos ainda testemunhar a mesma coisa hoje à noite. In Jesus' name we pray. Amen. Em nome de Jesus rogamos. Amém. You be seated. Podem sentar. I've taken my full time last evening on the subject of we would see Jesus. Eu usei o meu tempo todo a noite passada sobre o assunto de queríamos ver a Jesus. And after having to introduce the caliber of the meetings and how to accept it, as usually Brother Borders will to the strangers each night henceforth. E depois de ter de apresentar o calibre do encontro e como aceitar isso, como normalmente o irmão Borders fará com os desconhecidos a cada noite daqui por diante, We went my full time to 9:30, and I don't like to keep people waiting. usei meu tempo todo até as 9:30 e não gosto de fazer as pessoas esperarem. Just a few words to get acquainted, and then the Lord's words means one time Him speaking mean more than anyone could say in a lifetime. Just one word from Him. Apenas algumas palavras para nós familiarizarmos, e então as palavras do Senhor significam, uma vez Ele falando, significa mais do que qualquer um poderia dizer a vida toda. Apenas uma palavra da parte dele. I wish to take as it was tonight a text from this scripture reading that God has given us here as a context. Desejo tomar, por assim dizer, hoje à noite, um tema da leitura desta escritura que Deus nos deu aqui como contexto. May He give it to us. Que Ele nos dê isso. I want to take one word, perseverance. Quero tomar uma palavra, perseverante. The word, according to Webster, on some notes I got written out here, it means to be persistent, to be perseverant. A palavra, de acordo com o Webster, em algumas anotações que tenho marcadas aqui, significa ser persistente, ser perseverante. And that is into making a goal, to be persistent. That's perseverance. E isto é, ao formar um objetivo, ser persistente. E isso é perseverante. Man of all ages that has faith in what they're trying to achieve has been persevering. Homens de todas as eras que têm fé no que estão tentando realizar têm sido
perseverante. No man can be perseverant unless first he knows what he's trying to achieve. Ninguém pode ser perseverante a menos que primeiro saiba o que está tentando realizar. And you first must know what you're trying to achieve and then have faith that you're going to get what you are trying for. E você primeiro precisa saber o que está tentando realizar e então ter fé de que vai conseguir o que está tentando alcançar. And that makes you persistent, something that you know is real. E isso o torna persistente, uma coisa que você sabe que é real. Faith is based that way. A fé é baseada desse jeito. Faith is not based upon a myth and upon something that, well, just say go do this or do that on the words of some man. A fé não está baseada num mito e em alguma coisa que apenas diz vá fazer isto ou fazer aquilo nas palavras de alguém. But faith takes its eternal resting place upon the word of the Lord, upon God's word, which is the Bible. Mas a fé toma o seu descanso eternal na palavra do Senhor, na palavra de Deus, que é a Bíblia. Now we believe the Bible to be God's infallible word. Agora, cremos que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. We believe that it is the entire revelation of Jesus Christ, revealing himself in the Old Testament by the prophets. Cremos que ela é a revelação inteira de Jesus Cristo, revelando-se no Antigo Testamento pelos profetas. God making himself known through his Son, Christ Jesus, and in him dwelt the fullness of the Godhead bodily. Deus dando-se a conhecer por meio de seu Filho, Cristo Jesus, e nele habitou a plenitude da Trindade corporalmente. He was crucified for our sins, died, buried, rose the third day, ascended into heaven, and is back here again in the name of in the form of the Holy Spirit. Ele foi crucificado pelos nossos pecados, morreu, foi enterrado, ressuscitou no terceiro dia, ascendeu ao céu e está aqui de volta na forma do Espírito Santo. God, dwelling one time God above us, in Christ God with us, now God in us. Deus habitando em tempos passados, Deus acima de nós, em Cristo, Deus conosco, agora Deus em nós. It's God working his way back into man to be worshipped through man, God's agency. É Deus voltando no homem para adorar, ser adorado através do homem. A agência de Deus. God does nothing outside of a man being his agent, his helper. Deus não faz nada fora do homem como seu agente, o seu ajudante. And now man who has had faith in God has been very persistent in what they're trying to do. E agora os homens que têm tido fé em Deus têm sido bem persistentes no que estão tentando fazer. And we take men of all walks of life. E tomamos homens de todas as posições. For instance, George Washington here at Valley Forge. Por exemplo, George Washington, aqui no Valley Forge. After praying all night in the snow up to his hips, was wet, way up around his waistline, and the river was full of ice. Depois de orar a noite toda na neve, até os seus quadris, estava molhado até a sua cintura, e o rio estava cheio de gelo. But he caught a vision from God. He caught faith that God was going to give him the victory. Mas ele captou uma visão de Deus. Ele captou fé de que Deus ia dar-lhe a vitória. And the river couldn't have too much ice in it. No. E o rio não podia ter tido gelo demais nele, no entanto. Over 2/3 of his army didn't even have shoes on their feet. Mais de 2/3 do seu exército não estava nem de sapatos nos pés. Their feet was wrapped in rags, standing in that cold. Seus pés estavam envoltos em panos, encontravam-se naquele frio. But yet he felt in his heart that God had given him the victory. He had prayed through. No entanto, ele sentiu no coração que Deus havia lhe dado a vitória. Ele havia alcançado resposta em oração. Next day we know 3 musket bullets went through his coat without touching him. No dia seguinte, sabemos,
3 balas de mosquete atravessaram o seu casaco sem tocar nele. The river couldn't stop him, neither could a musket bullet stop him. E o rio não podia detê-lo. Tampouco uma bala de mosquete podia detê-lo. He was persistent because he had prayed true. Ele foi persistente porque ele havia alcançado resposta em oração. When he had faith in what he was doing and the one that was leading him, that was God. E ele tinha fé no que estava fazendo, naquele que o guia, o qual era Deus. Nothing's going to stop a man when he's persevering, when he knows what he's doing and got faith in what he's trying to achieve. Nada vai deter um homem quando ele é perseverante, quando ele sabe o que está fazendo e tem fé no que está tentando realizar. One of the oldest stories in the Bible, one of them was Noah. Uma das histórias mais antigas da Bíblia, um deles foi Noé. Noah was just not some different man, he was an ordinary man, perhaps a farmer. Noé não era simplesmente um homem diferente. Ele era um homem comum, talvez um fazendeiro. And the world was wicked as it is today, full of science and great men. E o mundo era perverso, assim como é hoje, cheio de ciência e de grandes homens. They had sprung from the sons of Cain. Eles haviam descendido dos filhos de Caim. The sons of Seth were humble shepherds, farmers. Os filhos de Sete eram humildes pastores, fazendeiros. But the sons of Cain were wise men, builders and inventors and scientists, real smart, real religious. Mas os filhos de Caim eram homens sábios, construtores e inventores e cientistas, muito inteligentes, muito religiosos. And they had their own form of godliness, but was denying, as it is today, the power of God. E eles tinham sua própria forma de piedade, mas negavam, assim como é hoje, o poder de Deus. And Noah, being adjusted before God, one day God met him in the fields and talked to him and told him to build an ark because he was going to destroy the world with water. E Noé, sendo um homem justo diante de Deus, um dia Deus se encontrou com ele nos campos e falou com ele. E disse-lhe para construir uma arca, porque ele ia destruir o mundo com água. Now that was absolutely contrary to all scientific measurements of that day. Agora, isso era absolutamente contrário a toda medida científica daquele dia. See, it had never rained. There was no moisture in the air. Veja, nunca havia chovido, não havia umidade no ar. And God had watered the earth through irrigation up through the earth with springs. E Deus regava a terra através da irrigação, subia através da terra com nascentes. And there was no water for such. No water in the skies. E não havia água para tal coisa, não havia água nos céus. Science in that day were probably more able, they achieved more then than they are able to explain today. A ciência naquele dia provavelmente era mais capacitada. Eles realizaram mais naquela época do que se pode explicar hoje. They built the pyramids in Egypt, the Sphinx. Construíram as pirâmides no Egito, as esfinges. They could never build that again. Those stones that high in the air, we haven't got nothing to put it up there with and no power to lift it. Nunca se poderia construir isso outra vez. Aquelas pedras daquela altura no ar, nós não temos nada com que levantar isso aí, ou poder para levantar isso. But somehow they were able to accomplish it in the days of Enoch and Noah before the flood. Mas de alguma forma eles conseguiram fazer isso nos dias de Enoque e de Noé, antes do dilúvio. And perhaps they shot the moon and might have had astronauts and so forth. We don't know. E talvez fizeram lançamentos para a Lua, e pode ser que tinham astronautas e assim por diante. Não sabemos. But Jesus said, as it was in the days of Noah, a great smart civilization, as it was then, so will it be at the coming of the Son of Man. Mas Jesus disse, como foi nos dias de Noé, uma grande civilização inteligente como foi então, assim será na vinda do Filho do Homem. And now, perhaps they, in their scientific research, they've
they found something there that they could make a color and that would last until the day, a dye of some sort that would not give away. E agora, talvez eles, em sua pesquisa científica, eles encontraram uma coisa aí que conseguiam fazer uma cor que duraria até hoje. Algum tipo de tintura que não desbotaria. And they could embalm a body, make a mummy that would look quite natural. E conseguiam embalsamar um corpo, fazer uma múmia que parecia bem natural. Yet today, after 4,000 years, they still look natural. No entanto, hoje, depois de 4.000 anos, ainda parecem natural. We couldn't do that if we had to. We had nothing to do it with. We've lost the art. Não conseguiríamos fazer isso mesmo que tivéssemos de fazer. Não temos nada com que fazer isso. Perdemos a arte. Many great arts that they had. Muitas grandes artes que eles tinham. No doubt they had instruments that would prove there was no water in the air. Não há dúvida que tinham instrumentos que provavam que não havia água no ar. And this man coming around contrary to science and says that there's going to come water out of the heavens. E este homem aparecendo contrário à ciência e diz que água vai sair dos céus. Now the science could take an instrument and shoot up in the air and say, look here, Noah, read this instrument. Agora a ciência podia tomar um instrumento e lançá-lo no ar e dizer, olha aqui, Noé, leia este instrumento. It gives on this barometer here whether there's any water up there or not, and there is none. Este barômetro aqui indica se tem água acima ou não. E não tem. Now you say it's up there, and yet the scientific research shows that it's not there. Agora você diz que está lá em cima, e entretanto a pesquisa científica mostra que não está lá. That didn't stop Noah. He was persistent. Isso não deteve Noé, ele foi persistente. He knew that God had said it's going to rain, and God was able to put rain up there if he said so. Ele sabia que Deus havia dito vai chover, e Deus podia colocar chuva lá em cima se ele dissesse que sim. He would make it whether there was any there or not. Ele faria isso, houvesse ou não houvesse tal coisa lá. So he was persistent after he knew the word of the Lord. Então ele foi persistente depois que conheceu a palavra do Senhor. And when a man knows the word and will of God, you become persistent. You become perseverant. E quando alguém conhece a palavra e a vontade de Deus, torna-se persistente, torna-se perseverante. No matter what science says, well, they can't do this, they cannot do that, you know it anyhow. Não importa o que a ciência diga, ora, não se pode fazer isto, não se pode fazer aquilo. Mesmo assim, você conhece. You got a hold of something and that something's got a hold of you. Você se apoderou de alguma coisa e essa coisa se apoderou de você. You're rotating together. Vocês giram juntos. There's something about it that you cannot explain it. Você tem alguma coisa diferente quanto a isso que não consegue explicar. No matter how scientific it seems to be untrue, yet there's something in it that tells you that it's God. There's nothing going to stop it. Não importa o quanto não pareça ser verdadeiro cientificamente. No entanto, há alguma coisa nisso que diz para você que é Deus e não tem nada que vá deter isso. So, we find that Noah pounded right ahead on the ark. No matter how much scientific proof it wasn't so and there was no rain. Por isso, vemos que Noé continuava a martelar a arca. Não importava quanta prova científica, não era assim e não havia chuva. He believed it anyhow because he had heard the word of the Lord. E ele cria mesmo assim porque ele havia ouvido a palavra do Senhor. There's where faith is solemnly based upon thus saith the Lord. E é nisso que a fé está solenemente baseada. Assim diz o Senhor. Moses, another great smart man that had been raised up, born in the world for a certain achievement of God. Moisés, outro grande homem, inteligente, que havia sido criado, havia nascido no mundo para certa realização de Deus. And he tried to meet this goal by his scientific acts. E tentou atingir esse alvo por seus atos científicos. We are taught
told by history that he was a great military leader. A história nos ensina e nos diz que ele era um grande líder militar. And his only way of doing anything was killing off. E a sua única maneira de fazer qualquer coisa era matar. He was so smart that he could teach the smart Egyptians wisdom. Ele era tão inteligente que podia ensinar aos egípcios inteligentes sabedoria. And all of his wisdom and all that he knew, yet he miserably failed to achieve what God had in mind for him to do. Em toda a sabedoria dele e tudo que conhecia, ele contudo falhou miseravelmente em realizar o que Deus tinha em mente para ele fazer. And in finding his failure by slaying the Egyptian and hiding him in the sand and hear the rebuke from his brother, or the question, will you slay us as you did the Egyptian? E ao encontrar sua falha, matando o egípcio e escondendo-o na areia, e ouvindo a repreensão de seu irmão, ou a pergunta, você nos matará como fez com o egípcio? Upon this, Moses ran into the wilderness, a runaway prophet. Baseado nisto, Moisés fugiu para o deserto, um profeta fugitivo. After 40 years in the wilderness, that God had uneducated him from the things of the world unto the mind of God. Depois de 40 anos no deserto, que Deus estava deseducando-o das coisas do mundo para a mente de Deus, Taking all of his doctor's degree and everything away from him till he could work into his heart. tirando todos os seus doutorados e tudo mais, tirando dele a ponto dele poder operar em unção. When he had the material about ready one day, while he was herding sheep on the backside of the desert, an old familiar path, he found a tree on fire. Quando ele estava com o material quase pronto um dia, enquanto pastoreava ovelhas na parte de trás do deserto, no antigo caminho conhecido, ele encontrou a árvore pegando fogo. Moses, being the scientist, he never approached it in the way of a scientist. Moisés, sendo um cientista, ele não abordou isso da maneira de um cientista. If you'll notice, if he'd been a scientist, he'd said, now, I'm going to take some of the leaves from that tree and take them down to the laboratory and find out what they were sprayed with, the reason they burn and don't burn up. Se você notar, se ele tivesse sido um cientista, ele teria dito, agora vou tirar algumas folhas dessa árvore e levá-las para o laboratório e descobrir como foram pulverizadas, o motivo de pegarem fogo e não se consumirem. If he would have done that, then he wasn't ready yet. Se tivesse feito isso, então ele ainda não estaria pronto. But what he did, he approached it and took off his shoes, knelt upon his knees and began to talk to it because he knew it was supernatural. Mas o que ele fez? Ele se aproximou daquilo e tirou as sandálias, se ajoelhou e começou a conversar com tal coisa, porque ele sabia que aquilo era sobrenatural. From there came the word of the Lord, saying, I've heard the groans of my people, and I remember my word. I'm sending you down to deliver them. Daí veio a palavra do Senhor dizendo, e lembro-me da minha palavra, envio-te para libertá-los. Now, sometimes in the path of duty, God causes man to do things that's absolutely ridiculous to the natural mind. Agora, às vezes, no caminho do dever, Deus chama os seus homens para fazer coisas que são absolutamente ridículas para a mente natural. He causes them to do something that's altogether becomes a laughing stock. Ele faz com que façam alguma coisa que inteiramente se torna motivo de riso. For instance, Moses had failed as a young man, 40 years old, a military man, the throne, his foot upon it, all the armies of Egypt under his control. Por exemplo, e se Moisés tivesse falhado como homem jovem de 40 anos, um militar, e o trono com seu pé nele, todos os exércitos do Egito controlados por ele? And had failed doing that, and here he goes down to Egypt the next morning after meeting this angel in the bush with nothing in his hand but an old crooked stick from off the desert. E falhar em fazer isso, e aqui vai ele para o Egito na manhã seguinte, depois de se encontrar com este anjo na sarça, sem nada na mão a não ser uma velha vara torta do deserto. With his wife sitting on a mule and Gershom on her hip, the white beard hanging way down on his waistline, perhaps he's 80 years old.
com a sua mulher sentada numa mula e Gerson no colo dela, a barba branca que batia na cintura dele, talvez. Ele estava com 80 anos, bald head shining to the sun, and a stick in his hand, his eyes set towards the sky with a smile across his lips. sua cabeça calva brilhava no sol, e com uma vara na mão, seus olhos voltados para o céu, e um sorriso em seus lábios. Somebody might have said, Moses, where are you going? Pode ser que alguém lhe tenha dito, Moisés, aonde vai? He said, I'm going down to Egypt to take over. Disse, vou para o Egito para tomar controle. When he couldn't do it with an army, how is he going to do it with a crooked stick? Quando ele não conseguiria fazer isso com um exército, como ia fazê-lo com uma vara torta? Oh man, you've lost your mind. You're out of your head. Oh, meu caro, você perdeu o juízo? Você endoideceu? It was a one-man invasion. Foi uma invasão de um homem. But the thing of it was, he did it. Amen. Because that it was a word of the Lord. Mas o negócio foi que ele conseguiu, porque foi a palavra do Senhor. And Moses determined, no matter what his odds was, God was with him, and he's worth more than all the odds. E Moisés estava decidido. Não importava quais fossem suas desvantagens, Deus estava com ele, e ele valia mais que todas as desvantagens. Men and women could only think that tonight, that the word of the Lord is truth. There's nothing else. Se homens e mulheres tão somente pudessem pensar que hoje à noite, que a palavra do Senhor é verdade, não há nada mais. All eternity hinges on the word. Toda a eternidade depende da palavra. Not one word, Jesus said, will fail. Heavens and earth will, but it won't. Nenhuma palavra, Jesus disse, falhará. Os céus e a terra falharão, mas ela não. Moses went down, Moisés foi para lá. and he was very persistent when he threw down his rod and it turned into a serpent. E ele foi muito persistente quando lançou sua vara no chão e ela se transformou em serpente. Then he found impersonators Então ele encontrou imitadores. that still lingers along the path of God. Someone to try to impersonate something. Isso ainda existe no caminho de Deus. Alguém que tenta imitar alguma coisa. And the impersonators come up to make a show out of it. Threw down their rods. E os imitadores vieram fazer um show com isso. Lançaram suas varas no chão. Moses knowed who he had talked to. Moisés sabia com quem havia falado. He would know who he had believed, and he was persuaded that he is able to keep that which he committed to him against the hour. Ele sabia em quem havia crido e está persuadido que ele era poderoso para guardar aquilo que havia prometido a ele até aquela hora. Moses stood still. Moisés ficou quieto. Then the serpent of Moses ate up the serpent of the magicians. Então a serpente de Moisés comeu a serpente dos mágicos. And we're taught that that same thing will repeat again, maybe not in the same manner, but it'll repeat again in the last days. E se nos ensina que a mesma coisa se repetirá, talvez não da mesma maneira, mas se repetirá nos últimos dias. For as Jannes and Jambres withstood Moses, so will they resist the truth. Pois como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim eles resistirão à verdade. Moses was persistent, for he had an achievement with "Thus saith the Lord" behind it. I'll be with you. Moisés foi persistente, pois tinha algo para realizar com o "Assim diz o Senhor" para apoiar isso. Eu estarei contigo. David, standing before Saul one day, Davi, que se encontrava ante Saul um dia, and he heard a Goliath come out over on the hill, a great giant that had 14-inch fingers. e ele ficou sabendo que um Golias tinha aparecido na colina, um grande gigante que tinha dedos de 14 polegadas. And a great spear in his hand the size of a weaver's needle, probably 20 or 30 feet. Big spear on the end of it, or a tip of brass.